Como está a gestão Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo, que é a maior da federação? Polêmicas na educação, na saúde e terras devolutas vêm chamando a atenção nesses meses aqui no estado de São Paulo. Para repercutir com a gente essa questão e fazer uma avaliação do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo, nós conversamos agora com o deputado estadual Paulo Fiorillo, que é do PT aqui de São Paulo e que também é líder da federação PT, PCdoB e PV. Deputado Paulo Fiorillo, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. É um prazer poder dialogar com a TVT, com os telespectadores e os ouvintes. Deputado, vamos falar então desses quase 9, 10 meses do governo Tarcísio de Freitas à frente do maior estado da federação. A gente sabe que São Paulo tem um papel muito importante, mas de uns meses para cá, um acúmulo de polêmicas. Vamos começar, por exemplo, com as terras devolutas, esse polêmico projeto que praticamente oficializa a grilagem de terras aqui no estado de São Paulo, deputado. Então, essa é uma lei que foi aprovada no governo Rodrigo e que o governo Tarcísio, muito alinhado ao agronegócio, aos grandes fazendeiros, aos invasores de terra, os fazendeiros que invadiram as terras devolutas, resolveu colocar em prática o mais rápido possível. Entregou agora, no último dia 14 de setembro, 37 títulos para esses fazendeiros, o que eu tenho chamado de negócio de pai para filho, ou a venda das terras devolutas por preço de banana, até porque o desconto pode variar de 79% a 90% da terra nua. Portanto, é um projeto que ele impede que nas regiões onde existem as terras devolutas, em especial no Pontal do Paranapanema, a gente pudesse ter a continuidade da reforma agrária, do assentamento daqueles agricultores familiares, aqueles que produzem alimentos de qualidade, barato e para as famílias que precisam consumir. O governo Tarcísio, inclusive com o antigo responsável pelo ITESP, que agora é o número 2 da agricultura, resolveu acelerar o processo e disse, gravou vídeo, quem puder, compre logo, entre no processo rapidamente. Por quê? Porque o PT, através da direção nacional, entrou com uma ação, essa ação está em Brasília, com a ministra Carmen Lúcia, a gente está acompanhando e a gente espera sinceramente que ela tome uma decisão impedindo que esse escândalo de entrega das terras devolutas possa continuar acontecendo no nosso estado. Infelizmente, a gente ainda não tem uma posição do Supremo, estamos aguardando. A expectativa era que em setembro, ou agosto, setembro, a gente tivesse uma posição. A gente está chegando ao final de setembro, vamos entrar em outubro, e ainda não tem uma posição. A gente está pedindo, inclusive, reuniões, agendas com a ministra, para poder saber qual é o estado da arte. E pior, as informações é que a gente deve ter mais 135 áreas entregues. A gente está falando em 165 áreas, mais de 100 mil hectares. É muita terra, terra que poderia pode ser utilizada para a reforma agrária, mas que o governo Tarcísio está utilizando para entregar para os grandes invasores de terras devolutas, das terras que não são de propriedade além do Estado, porque são terras que vêm lá das Sesmarias e que poderiam ser utilizadas para isso. A gente fala, só para vocês terem uma ideia, numa estimativa de 825 milhões de reais de prejuízo para o Estado por conta dessa proposta do governo Tarcísio. E, deputado, a gente não pode falar desse governo Tarcísio de Freitas sem falar da Operação Escudo na Baixada Santista, operação aí que já teve como consequência 28 mortes. Nos últimos dias, o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas, declarou que essas 28 mortes aconteceram, abro aspas para dizer as palavras dele, por escolha dessas pessoas, porque seriam mortes em decorrência de confronto com a PM. O que vai na mão contrária dos relatos das populações da região, do que de fato Derrite também já desqualificou a população ao dizer que era uma população ligada ao movimento do narcotráfico, enfim. Gostaria de ouvi-lo sobre a Operação Derrite, a Operação Escudo, e sobre a postura do secretário de Segurança Derrite
não só nesse caso, mas no todo, quanto secretário de Segurança do nosso Estado. Bom, primeiro acho que é importante a gente registrar aqui que foi criado um movimento para acompanhar as apurações, para cobrar transparência. Esse movimento a gente acompanhou em reunião com o Ministério Público, eles acompanharam agora o Derrit na Assembleia, onde ele deu declarações desse tipo, e o que a gente percebe é que, infelizmente, a polícia do Estado, que é uma polícia que poderia ajudar sem as câmaras que gravam as operações, ela acaba perdendo a proteção por um lado e as travas, aquilo que poderia evitar chacinas violentas ou ações violentas contra cidadãos que são de bem, que não tem absolutamente nada a ver com o crime organizado. Aliás, é preciso dizer, o crime organizado precisa ser combatido. E a gente se solidariza com a família dos policiais que também foram mortos. Agora, o que nós não podemos permitir de jeito nenhum é que a Polícia do Estado haja sem controle, sem fiscalização, fazendo o que bem entender. Isso nós não podemos permitir. A Assembleia tem acompanhado de perto esses movimentos. Eles vão marcar uma nova reunião com o Derrit, porque ele não teve o tempo necessário para poder esclarecer detalhes da operação. A questão das câmaras, eu vou insistir aqui, é um problema gravíssimo. Inclusive, a Justiça toma uma medida, na minha opinião, um equívoco, que é de dizer que as câmaras só serão utilizadas em determinadas ações. As câmaras deveriam ser colocadas em todos os policiais. Isso é uma forma de proteger o policial e de proteger o cidadão de bem. A gente teve agora, recentemente, no jogo do São Paulo, mais um caso de violência e de violência que pode ter sido policial, porque a Polícia Civil atesta que a arma utilizada é a arma da polícia, né? Então, eu acho que assim, nós precisamos entender que é fundamental que o policial tenha uma câmera de monitoramento para a sua segurança, mas também para a segurança dos outros. Isso é fundamental. Nós vamos continuar acompanhando de perto esse grupo, esse comitê que foi constituído para apurar, para acompanhar e para cobrar, junto com o ouvidor da polícia, junto com a entidade da sociedade civil, junto com a OAB, com várias entidades, com vários partidos. O PT participa, o PSOL participa, a gente tem o pessoal, os nossos deputados, o caso do Suplicy, que está junto com a Beth Saão na Comissão de Direitos Humanos. Então é preciso que a gente tenha um olhar muito apurado e que a gente não permita excessos por conta da polícia agir sem as câmaras. E cobrar do secretário que não transforme São Paulo num estado que a gente tem uma polícia violenta, sem controle e sem o acompanhamento da sociedade civil. Acho que isso é fundamental para a gente poder evitar situações como essa do Guarujá, como o torcedor de São Paulo agora recentemente. Deputado Paulo Fiorilo, outra polêmica também muito que vem sendo comentada na imprensa, nas redes sociais, essa questão desse conflito de interesse entre o secretário estadual da Educação, empresas aí fornecendo material para o estado de São Paulo, que tem o secretário de Educação sendo sócio, e mais, este material didático aí com erros históricos, clássicos de português, da história brasileira. Como é que a Lespe se posicionou quanto a isso, deputado? Então, esse é um outro caso grave que tem, toda semana tem notícia contra a educação, uma coisa impressionante. Se a gente observar ao longo desses meses, a Secretaria de Educação, ela foi uma secretaria com pautas negativas. Primeiro, essa relação promíscua entre o secretário e a sua empresa que presta serviço, vende serviço para a prefeitura. Depois, uma tentativa do secretário de transformar ou de tirar os livros didáticos colocando material digital, perdendo a oportunidade de utilizar livros que são feitos por especialistas, que têm uma história, uma tradição. O secretário resolve tomar medidas sem nenhum parâmetro, sem nenhuma análise, sem nenhum critério técnico. Depois produz material com erros crassos, erros na área de matemática, de história. Então, assim, a Alesp tem cobrado permanentemente, através de ações no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no debate no plenário, para que a gente possa interromper esse movimento de equívocos e de erros. A educação é a coisa mais importante do Estado e, infelizmente, o secretário não tem contribuído. Caiu o segundo da secretaria, mas isso não muda a lógica.
Nós precisamos ter secretários que tenham clareza da importância do processo educativo, do papel da Secretaria Estadual e também das demandas existentes no Estado. A gente tem várias escolas que não têm quadras cobertas ou que não têm quadras para esporte. A gente tem escolas com uma estrutura que precisa de reformas. A gente tem professores de categoria O que não foram equacionados. E pior, só para a gente registrar aqui, o governo do estado está dizendo que vai mandar um projeto para a Alesp para tirar 10 bilhões da educação. 10 bilhões, vou repetir aqui. Para colocar para a saúde é justo, mas você não cobre um santo e descobre o outro. Você poderia, sim, utilizar os recursos do estado para fortalecer a saúde, sem tirar dinheiro da educação. Esse é um projeto que ainda não chegou na Alesp, a gente está acompanhando de perto. Assim que ele chegar, vai ser motivo de um amplo debate, de trazer para a audiência pública, para a gente poder dizer o que está acontecendo e o que eles estão querendo com a educação. É verdade que eles estão usando o argumento que diminui o número de crianças, de alunos, a gente tem mais idosos, a saúde precisa de um aporte maior, sem problema nenhum. Hoje você tem no caixa do Estado 20 bilhões em recursos sem amarra, sem direcionamento legal para uso. E você tem 60 bilhões com essas amarras. Então, portanto, o Estado tem recurso, poderia utilizar para manter a educação com o mesmo patamar de investimento e poderia melhorar a qualidade da educação, que não tem ocorrido. Aliás, além disso, as atrapalhadas desse secretário, que a gente acha que está na hora de voltar para Curitiba e cuidar das suas empresas e não destruir a educação no estado de São Paulo. E, deputado, agora vamos falar sobre um tema que Tarcísio de Freitas está intensamente debruçado, que é sobre a privatização da Sabesp, né? Essa, sim, é uma pauta que ele está dedicando tempo e esforços, sendo que foi pedido pelo governo do estado até um estudo para que amparasse a privatização. E esse estudo, na verdade, pontua uma questão que há uma propaganda sobre a privatização de que se diminuiriam as tarifas para a população. E o que o estudo traz muito claro é que essa diminuição de tarifa à população, na verdade, seria subsidiada por um período, logo uma diminuição fakeada, né? Uma diminuição ali maquiada. A população, movimentos sociais, organização da sociedade civil já está mobilizando um plebiscito para fazer uma votação contra a privatização não só da Sabesp, mas também do metrô e da CPTM. Mas eu gostaria de ouvi-lo, deputado, como isso repercutiu na Alesp, como os deputados estão lidando não só com a pesquisa, mas também com essa aceleração que Tarcísio de Freitas está fazendo sobre a privatização da Sabesp. Então, primeiro, assim, é importante informar todo mundo, né? O governador contratou uma empresa para fazer um estudo, a IFC, sem licitação, pagando 45 milhões. O primeiro relatório desse estudo mostra exatamente isso que você falou. Para poder reduzir a tarifa, porque é isso que ele está dizendo para todo mundo, com a privatização vai diminuir a tarifa. Só que para diminuir a tarifa, o governo vai ter que aportar subsídio. É mais ou menos que nem a Prefeitura de São Paulo faz com os ônibus. Para poder manter a tarifa num patamar razoável, ela injeta recurso próprio. Aqui em São Paulo, em torno de 7 bilhões. Pensa, a Sabesp é uma empresa lucrativa, o Estado ganha dinheiro com a Sabesp. Então vai fazer a privatização de uma empresa que é lucrativa, que presta um serviço de qualidade e que vai universalizar a questão de água e de esgoto no mesmo período que ele está dizendo que com a privatização vai ocorrer. Então não tem sentido. Mas ele insiste em privatizar a Sabesp. Nós vamos deixar de ter uma empresa lucrativa para poder aportar recursos na empresa que vai ganhar a licitação, sem garantia de que a redução de tarifa vai continuar por um longo período. Pode ficar por 1 ano, 2 anos, acaba o subsídio, o aumento da tarifa será natural e quem vai pagar isso é o consumidor. Por isso é importante o plebiscito que está sendo feito, para mostrar para a população o que significa entregar um patrimônio do Estado que controla a água. Eu tive agora recentemente conversando com a cônsul da Bélgica e a gente falava sobre a questão da água. Repara que assim, o que a Bélgica entende com relação à água? A água é um bem público, não é um bem privado.
Portanto, a água precisa ser gerida, precisa ser trabalhada por empresas do Estado. É o básico. Mas você aqui no Brasil não tem essa lógica com a questão da Sabesp. Eles querem entregar um bem público para uma empresa gerenciar. Bem público, que é gerenciado hoje pela Sabesp, que se preocupa com as questões sociais, levando água para regiões em que as pessoas são mais carentes ou para as pequenas cidades. Quem é que garante que uma empresa privatizada vai fazer esse mesmo trabalho? Ao contrário, ela está preocupada com lucro. Então, portanto, nós vamos na Assembleia fazer um amplo debate. É importante dizer que o projeto não chegou. Eles estão dizendo que esse projeto chega agora em outubro. A gente vai ficar atento. Na nossa opinião, tem que ser uma PEC. Portanto, não são 48 votos, são 57. E nós vamos acompanhar muito de perto e denunciar, né, o que eles estão querendo fazer com uma empresa lucrativa, que inclusive tem recursos em outras áreas como a indústria fotovoltaica, a coleta de lixo. Eles estão querendo entregar aquilo que dá lucro para uma empresa que vai receber dinheiro do Estado. É uma lógica assim, totalmente maluca, principalmente no Estado como o nosso, que é rico, que poderia manter a empresa. E pior, no mundo, a gente está vendo um processo inverso. Agora, em Portugal e Lisboa, voltaram a estatizar. Na França aconteceu a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui eles não conseguem perceber que vão entregar a galinha dos ovos de ouro com os ovos e tudo para uma empresa privada que pode não trabalhar com um serviço de qualidade, que pode aumentar as tarifas a qualquer momento, assim que deixar de ter o subsídio amealhado pela privatização da Sabesp. Conversamos com o deputado estadual Paulo Fiorilo, que é deputado pelo PT e também líder da federação PT, PCdoB e PV na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e todas essas atualizações sobre os processos que vêm se encaminhando na Alesp, essa casa que legisla pelo povo, né? Eu que agradeço, um abraço a todos, estou sempre à disposição para a gente poder dialogar. Abraço. Abraço.